Bom, novamente, boa tarde a todo mundo aí. Obrigado mesmo aí pela presença de todos. A gente vai fazer uma pequena... Tentar ser mais objetivo possível. Falar sobre um pouco do Augment, né, que é um novo 3D aí, a nova plataforma de trabalho das versões iOS, das mesas, né, da versão 3.0 das mesas iOS. O Augment é o grande atrativo, claro que vem várias coisas com essa versão, mas o Augment é o grande atrativo, que é o 3D da plataforma da mesa agora. A gente vai falar de algumas coisas em específico, já fizemos uma outra live dessa há um tempo atrás, então não vou falar do começo, né, do Augment. Tem esse vídeo, está disponível no meu canal, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, porque esse eu vou tentar falar de outras coisas, né? Não do zero, vamos dizer assim. Mas o vídeo lá está bem interessante, então depois, se quiserem dar uma olhada no que está lá no canal também, seria legal. No de hoje, a gente vai falar em pontos específicos. Então, vamos falar, por exemplo, de movimento de objetos no 3D, fazer uma vara subir, descer, cenários, pessoas, movimentos mesmo dos objetos, criar movimentos na mesa. Pallets XYZ, que é um pallet do 3D, vou falar mais especificamente mais para frente. Algumas novidades de versões, lembrando que a gente está na versão beta da mesa, tá? A versão oficial ainda não saiu. Então, assim, praticamente agora está sendo uma versão por semana. Acabei de ver que saiu outra versão. Então, mudanças acontecem, muita correção de bugs, algumas coisas que vão adicionando, mas eu vou falar de um ponto específico dessa mudança aí de versões aí que acho que é um ponto principal, que a afinação de refletores, por exemplo. O Álvaro já me perguntou sobre isso hoje, que mudou, mas há algo pequeno. Eu não costumo baixar todas as versões betas, porque não dá para acompanhar, a gente não consegue acompanhar. Então a gente pega uma versão e trabalha em cima dela. Uma função que entrou também, não nessa versão recente, uma versão um pouco mais para trás, que é uma função chamada Stage Mode. Então, para mostrar essa função, não tem como ser só no Augment. No 3D não fica claro essa função. A gente tem que ter um palco real. Então, eu coloquei uma câmerazinha aqui no nosso showroom, a gente fazer esse comparativo do real com o 3D do Augment, tá? Então, basicamente, esses pontos que a gente vai falar. Claro, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem fazer, fugindo até do tema, não tem problema nenhum. Mas o basicão mesmo do Augment eu falei num vídeo lá para trás, uma live que a gente fez um pouco mais, acho que uns 2 meses atrás, não sei, 2, 3 meses, mas está no meu canal lá, também dá para assistir. Ok? Essa imagem que já está aí é uma plantinha que eu criei, tá? De um teatro. Deixa eu só abrir aqui no meu celular para me acompanhar por aqui também. Mas para mostrar essa questão dos movimentos, para a gente conseguir visualizar o que eu falo de movimento, falando dos movimentos dos objetos, né? Então, a planta simples, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, não tem problema nenhum. Mas é uma planta de um teatro. Deixa eu ligar aqui a luz aqui para ficar mais fácil de visualizar. É uma caixa cênica, tá? Com 3 varas aqui na plateia. Algumas varas aqui dentro do palco, se eu não me engano, 8. Aí todos os objetos cênicos, vestimenta, perna, bambolina, rotunda, algumas varas aqui laterais. Então fica bem caracterizado aí como um teatro, né? Simples, tá? A montagem disso, de como colocar a vara, como colocar os refletores, isso está no outro vídeo lá que eu falei para vocês aqui. Então, só para mostrar, eu criei algumas cenas aqui, algumas kills. Deixa eu ver aonde que eu posso deixar aqui. Deixa eu pegar uma outra câmera. Essa aqui acho que tá boa. Eu vou diminuir um pouco a qualidade do vídeo, mas para o movimento ficar um pouco mais claro, tá? Não sei se... Aí. E vou começar a executar as kills aqui, só para mostrar essa questão dos movimentos. Aqui minha primeira kill. Dá para ver a cortina fechando, não sei se está
claro para vocês aí, se está todo mundo conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consegui colocar o... Tá. A segunda kill. Deixa eu fechar as câmeras aqui. Uma abertura de cortina, coisa simples também. A próxima kill. Um foco. A outra já tenho alguns atores ali atrás. Um foco. Movimento dos atores. Uma luzinha. A saída. E um blackout. Então aqui é como se eu tivesse encerrado um ato, vamos dizer assim. Aqui acende a minha luz da cortina. E aqui eu começo o meu segundo já com um cenário lá dentro. Um cenário. Uma luz. Mais um cenário. Um foco. Movimento. Você que é muito ruim de ver o movimento linear aí, né, por conta dos lags que tem, mas só para a gente entender o que estou querendo dizer. E aí encerra, fechando aqui. Então, essa pequena demonstração tem de tudo, movimento das cortinas, movimento de cenário, movimento das varas, se é uma vara com cenário que sobe. Então, talvez com a luz acesa aqui fica mais fácil de ver algumas coisas. Mas é isso que a gente fala de movimentação de objetos, tá? Então, eu consigo colocar em qualquer objeto que eu queira uma movimentação para fazer esse tipo de resultado. Então, eu acho que dá um resultado legal, tá? Acho que para mostrar, claro, a fidelidade do cenário, esse tipo de coisa a gente consegue fazer também, não precisa ser uma coisa tão simples, mas eu acho que para um pontapé inicial aí, eu acho que é interessante. E partindo daí, aqui eu tenho as varas que eu falei, ó. Então esse cenário está nessa vara que está aqui para cima, então a vara subiu, o cenário sobe, e assim por diante. Ok? Deu para ver alguma coisa? Deu para ver bem isso ou não? Todos muito quietos. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar um pouco, a gente vai fazer isso, tá? Mostrar de como faz, esse é o principal objetivo dessa live. Vou entrar no modo de edição do Augment aqui, para mostrar, por exemplo, aqui, ó, eu não lembro se isso no outro vídeo já tinha, que eram as pastas, né? Então nessa parte de edição agora eu consigo colocar as pastas, então tá tudo organizado por pasta, as varas do palco, tá? Estão aqui dentro, a cortina de boca, tudo organizado por pastas, mas a gente vai fazer essa pastinha também para deixar mais claro. Eu vou abrir uma outra planta, que é a mesma planta, só que sem os movimentos, para a gente começar a criar o movimento do zero, tá? Deixa eu abrir ela aqui, talvez demore um pouquinho, porque meu computador está com muita coisa aberta. Vou pegar uma planta base aqui. Ok.
Ok, abri aqui. Eu tô com a mesma planta, tá? Deixa eu apagar esses refletores que estão acesos. É a mesma planta, mas dá para perceber que agora estou vendo os meus cenários. Então, a única coisa que acontece aqui é que eu não estou com os movimentos. A gente vai fazer os movimentos agora. Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer primeiro nas varas aqui, né? Como é que eu faço essa vara subir, descer e ter movimento nela? Primeiro, deixa eu entrar no modo de edição. Essa vara aqui, ó, que é a minha vara 1, ela já está com os equipamentos nela, né? Então, esses moving lights aqui já estão atrelados à minha vara 1, já estão pendurados na minha vara 1. É simplesmente arrastar o canal para dentro da vara. Então, eu tenho as minhas varas aqui, ó, todas as minhas varas. Aqui eu tenho as minhas pernas, né, que são as minhas cortinas, tudo por pastinha aqui, né? Então, a gente vai colocar o movimento nessa vara aqui. Como é que eu faço isso? Eu começo na tela de patch. Então, eu vou sair aqui da edição. Vou abrir aqui uma tela de patch, que inclusive já está aberta. Vou colocar o Augment aqui do lado, para ficar mais fácil de visualizar. Ok. E aí eu vou fazer um patch. A ETC criou dentro da livraria dela um tipo de aparelho que é um aparelho cênico, que é para você fazer movimentos cênicos. Então eu seleciono um canal, como a gente for fazer um patch normal, vou fazer aqui no 1001, por exemplo. Venho aqui em tipo, né, um patch comum. E eu vou aqui no fabricante para ficar mais fácil a gente visualizar. Vou procurar ETC aqui. ETC Fixtures. Aqui. E dentro de ETC, lá no final aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, elemento cênico, Scenic Element aqui. Ok? Então, eu abro essa pasta e dentro dessa pasta eu tenho dois modos, tem duas opções. Um elemento cênico, simples, e um móvel. Ou seja, eu só vou ter a intensidade dele. Olha, ele aparece, olha, ele não aparece. Liga e desliga o elemento. Que é o que eu usei nesses cenários aqui. Ó, aquelas escadas ali atrás, eu usei esse tipo. A gente vai fazer isso. Eu usei esse cara aqui. Porque, ora, eu quero ela aparecendo, ora não. Tá? E o móvel tem o movimento. Então, no caso da gente estar fazendo da vara agora, eu vou colocar esse cara como móvel. Tá? Vou dar um toque aqui. Aí. Então agora o meu canal 1001, ele é um elemento cênico móvel. Eu não preciso colocar endereço, porque não é um aparelho, né? Isso não vai acender nada, é só para constar aqui no patch. Como eu tenho 11 varas no total, eu vou fazer o patch até o 1011 aqui. Então vou pegar aqui, por exemplo, o 1001, que já é um patch, né? Vou usar o cop2, 1002, through 1011. Tá? Vou copiar o patch do 1001 para esses caras aqui. Então eu já tenho 11 elementos cênicos móveis em patch. Agora eu preciso atribuir esse canal a um elemento da planta. Então eu volto, agora sim eu volto na edição do Augment. Deixa eu um pouquinho mais fácil por aqui. Eu volto na edição dele. E o que eu vou fazer mover? Essas varas aqui. Aqui embaixo ó, apareceu para mim os canais, tá vendo? Ó? Do 1001 ao 1011 que eu criei. Que aparece esse símbolozinho aqui, que é o símbolo do canal do elemento cênico móvel. Lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar a vara para dentro do canal. Então vou pegar aqui a vara 1 e vou arrastar ela aqui para dentro do 1001. A 2 para dentro do 1002. A 3, 1003. Vamos fazer esses três primeiro. Então agora dentro do canal ó, eu tenho uma vara. Então quando acionar o meu canal 1001, vamos lá, eu fiz os três primeiros aqui, né? Eu vou sair do meu modo de edição, vou voltar para o meu modo de live mesmo. Eu vou pegar aqui essa minha telinha que já tem meus indirect select aqui do lado. As varas, ó, quando eu faço a primeira vez o patch, ela some, tá? Porque agora é num canal de mesa. Então toda vez que a gente faz uma alteração no patch de canal, muda um aparelho para outro, a gente tem que sempre dar um go to kill 0, dar um home para ele voltar à posição original. Com as varas a mesma coisa. Então eu posso dar um go to kill out aqui, ó, que as varas voltam para o lugar, tá? Então é só a primeira vez que precisa fazer isso, só para dar um resetzinho e depois não precisa mais. Então agora, o canal 1001 é essa vara aqui. Se eu acionar aqui no teclado, ó, 1001, aparecem os parâmetros aqui embaixo. Posição X, Y e Z.
que são as posições da planta. Então, no nosso caso, como é vara, teoricamente é só subir e descer, ó, a posição Z, ela faz o movimento de sobe e desce da vara. Tá? A posição X, no caso aqui para a gente está muito interessante, é essa posição aqui, né, esse movimento aqui. E a posição Y é para frente e para trás. Então eu consigo fazer esses 3 movimentos. No caso aqui, o mais interessante seria esse daqui para a gente, né? Sobe e desce. Eu tenho rotação também, se eu quiser fazer uma rotação em X, uma rotação em Y, uma rotação em Z. Claro que para vara não, mas para cenário faz mais sentido, né? E aqui eu tenho também um rotate, aí eu posso deixar girando, mesma coisa, né? Para vara não faz muito sentido, mas para algum tipo de cenário talvez faça mais. Então é isso, os canais ó, do 1001 through 1003, eu posso fazer esse movimento aqui. Ok? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Falar alguma coisa? Oi, Igor, é o Kleber, tudo bem? Oi, Cleber, tudo bom? Tudo bom. Então, na verdade, esse resetzinho que você deu no Go to Kill Out também tem uma outra forma que eu consegui visualizar aqui. Aham. Quando você chama o canal, no ML Control, você tem lá itens visível 100%, aí você tem o off ou visível. Se você joga no visível, ele já aparece. Não precisa Sim, dar esse sim. resetzinho Aqui, do Go né? to Kill É Out. um resetzinho, assim, o reset pode ser dessa forma, você colocando visível, pode ser com sneak, pode ser com home, pode ser com go to kill out. Com o aparelho também acontece isso. Se você pega na sua planta, troca um aparelho por outro lá no patch, Uhum. para ele respeitar as novas, você tem que dar um resetzinho nele, seja com home, seja com go to kill out. Então, isso eles dizem que não chega a ser um bug, mas provavelmente vai sumir essa da versão, na versão oficial. Mas eu creio que não, porque é uma coisa que faz sentido, entendeu? Você mexeu no patch, você vai começar a trabalhar, zera tudo de uma forma ou de outra e começa. Mas dá, sim, onde você falou aqui também funciona, que é aqui, né? Que é você desliga e liga, né? Eu falei dos Sim. movimentos, mas o que o Kleber está falando é isso. Ó. Daqui eu tiro fora, deixo invisível e aqui eu deixo visível. Então, essa forma também, o resetzinho também funciona. Mas é isso aí. Mas valeu. Maravilha, maravilha. Então, aqui a gente fez usar a vara, né? Vamos voltar lá para o modo de edição. E aqui, edição não, na realidade tem que voltar lá em patch e colocar mais alguns canais para fazer. Vamos voltar aqui em patch. Eu coloquei de 1001 a 1011, que são as minhas varas. E vou colocar aqui, vai, do 2001 até o 2005, que eu vou colocar, deixa eu entrar em patch primeiro, né? 2001 through 2005, que eu vou colocar os meus atores lá, são 5 caras lá na planta. Então, eu posso vir aqui em show, já pegar o que eu já estou usando aqui, o elemento cênico móvel, eles também vão se mover. Aí a gente vamos fazer agora o cenário 3001 through, são 3 cenários, tá? São 3 partes do cenário. Do 3001 ao 3003 são 3 canais. A gente vai fazer um patch um pouco diferente agora. Vamos voltar lá para o ETC. Eu vou usar o elemento cênico, só que eu vou usar o elemento cênico sem movimento. Tá? Então, tá aqui, 3001 a 3003. Agora sim, vou voltar lá para a edição do meu Augment. Deixa eu voltar para a live aqui. E aquele procedimento que a gente fez, né? Então aqui eu tenho uma pastinha com os atores. Eu queria mostrar isso também. Eu já tenho uma pasta com os atores prontos, né? Então aqui eu tenho a estrela, o cara principal, e tenho os outros 4. Então ela está dentro da pasta. Eu preciso jogar ele no canal, correto? Vou jogar no 2001, o primeiro no 2001. Quando eu tiro ele daqui e jogo para o meu canal, ele vai sair da minha pasta, porque eu estou arrancando ele daqui.
Então, vou jogar esse cara aqui para o segundo, esse cara para o terceiro, quarto, opa, e para o quinto. Então, agora minha pasta atores ficou vazia e os canais, dentro dos canais eu tenho os meus objetos. Mas agora eu posso selecionar os 5 aqui, ó, e jogar para dentro da minha pasta, para continuar organizado, né? Então, agora eu tenho dentro da pasta, eu tenho os canais e dentro do canal eu tenho o objeto. E a mesma coisa a gente pode fazer com o cenário. Eu tenho uma pasta de cenários aqui, ó, são 3 cenários, ó. 1, 2 e a escadinha menor é o terceiro. Então essa aqui vai para o 3001, esse aqui vai para o 3002, e esse aqui vai para o 3003. E esses 3 caras eu vou jogar dentro da pasta cenários. Tá? Isso mais para deixar organizado. Vamos voltar lá para a tela de live. Olha lá, aquilo que a gente tinha falado, ó, sumiu. Os caras, né, não estão aqui. Deixa eu abrir essa aqui. Vou dar um Gothic Watch para botar todo mundo. Botou todo mundo. Então agora é aquilo, né? O 2001 é esse meu primeiro ator. Eu posso tirar ele, colocar, fazer um movimento para trás, para frente, que a gente já tinha visto com as varas, né? E o diferente agora é o cenário. Se eu pegar o canal 3001, por exemplo, ele não tem nenhum movimento, porque eu fiz patch sem movimento. Então aqui eu só desligo e ligo o cenário. Tá. O cenário ele vem como home habilitado visível, né? Que é dessa forma aqui. Se você tiver vários cenários aí no palco, pode ser que isso comece a tumultuar visualmente. Então você pode criar um home preset com os cenários sem aparecer, né? E para você, quando você quiser que ele apareça, você seleciona e dá visível. Pode criar um home preset assim, né? Com os 3 cenários, ó. 2001, True, 2003, deixar todos não visíveis e criar um home preset. Aí com o cenário que você quer, você seleciona e torna ele visível. Ou faz um home preset, ou se quiser alterar na livraria, lá nos fixtures, colocar o home dele ao invés de 100 a 0%, também funciona. Estou lendo um comentário aqui do Lucas. Uma coisa super bacana é que o mesmo criando os canais do elementos cênicos no patch, ele não perde parâmetros. Não perde parâmetros, pois não tem endereço de address. É aquilo que eu falei, lá no patch, né, você não precisa colocar address, então você não perde parâmetros. Sua mesa tem 2 saídas MX, você está com o Nomad, por exemplo, com 2 saídas MX, você não vai perder saídas MX para fazer o patch dos cenários aqui, né? Então, a mesa tem 5.000 canais. Então, você pode colocar dentro dos seus 5.000 canais aí a variação de cenário que precisar. Então, aqui, o que eu fiz naquela primeira demonstração é isso. Quando você cria suas queues, você coloca a vara, um cenário a 100, um cenário a 0, você vai usar ele como um canal comum. Então, a hora que eu quiser o canal, eu acendo ele, a hora que eu quiser o movimento, eu uso o pan tilt. Uma outra coisa também, por exemplo, para as varas, ó, coloquei as varas da frente, né, que é o 1001, True, 1003. Vou gravar isso num grupo aqui, ó, record, aqui, label, varas plateia. Então, eu tendo as varas aqui na mão, eu posso criar palettes, tá? Na realidade, palette de posição. Então, eu uso os meus focus palettes para criar essas posições. Então, aqui, ó, esse valor aqui, eu não sei se dá para vocês enxergarem. Deixa eu tirar aquela coisa que eu coloquei no vídeo, que diminui a qualidade, para ver se fica um pouco melhor. Esse valor aqui, esse valor 0, né, no Z ou em todos eles, é a posição original que está lá no meu desenho. Então essas varas, se eu não me engano, elas estão a 9 metros de altura. Então o 0 aqui para mim é 9 metros de altura. Se eu falo para a vara que a vara vai descer 1 metro, aqui eu desço ela, ó, menos 1. A vara desceu 1 metro. E assim por diante. Menos 2, a vara desceu 2 metros. Home foi a 9. 1 positivo foi a 9 metros.
Então, isso corresponde ao Z do 3D, que está em metros. Tá? Se fosse polegadas, estaria em polegadas, mas aqui no Brasil a gente usa... Porque eles vão pintar, mas ele... Vem, Aru, pode vir. E aí eu posso pinta gravar... rapidinho. Desativar o som. Aí, que aí a gente atrapalha. Eu posso gravar pallets. Então aqui, por exemplo, todo mundo zerado. Eu vou gravar aqui record. Vou gravar o Focus Pallet 11 aqui. Né? Vou dar um label. Varas alto. Ok, seleciono as varas de novo. Desço elas a 1 metro do chão. Que eu só estou a 9 metros. Então eu vou colocar aqui, ó. Não lembro se é 9 ou se é 8. Vamos colocar 7 metros aqui para baixo. Só a vara lá do proscênio, que é a 1003, eu vou subir ela um pouco. Deixar 6, 7, desculpa. E gravar isso em outro pallet. Label. Varas baixo. Então agora eu tenho o pallet das varas. Para baixo, para cima, na altura. Se for um cenário, se for o que quer que seja também, dá para fazer. Se eu uso o sneak, né, se eu der um sneak aqui e vou para a posição, ela vai com o tempo. Não sei se dá para visualizar aí, né, por causa dos soquinhos, né? Mas o sneak ela faz subir e descer com um tempo determinado aí. Então, depois que você fez o patch, ela funciona como um canal padrão, como um canal de luz, vai funcionar da mesma forma. Alguma pergunta nessa história dos objetos? Quem quer falar alguma coisa? A importação de objetos para ser usado no 3D aí, William, eu posso criar ele algum tipo no cinema 4D e exportar? Pode. É o Jefferson, né, que falou? Positivo. Sim, a gente, no outro vídeo lá tem, a gente importando, mas sim, você pode fazer objetos, as extensões que a gente já trabalhou, que funciona bem, eu até tenho aqui, ó. Aqui você vem aqui em import, né, para importar. File, import. Aí eu tenho aqui, por exemplo, cenários, né, argumentos de cenários, modelos de cenário. Deixa eu pegar meus arquivos aqui, ó. Aqui, arquivo 3D, tem bastante coisa, ó. Deixa eu pôr aqui para baixo. Onde estão os arquivos? Esses arquivos aqui, ó. Arquivo 3ds, importa muito bem. Arquivo FBX também, é levinho, importa super bem. .obj também vem bem, mas é sempre em escala de cinza. Pelo menos comigo, todos os objetos que eu peguei vêm em escala de cinza. Então FBX, e um que trabalha super bem é esse daqui que eu não conhecia, que é o que eles chamam de colada, que é DAE, tá? Que é um arquivo que você exporta muito fácil do Vectorworks, né? Então ele vira esse colada, que é esse DAE. Deixa eu ver onde ele está aqui. Mas sim, você importa objetos. Deixa eu importar um aqui para a gente ver. Ó. Onde está? Oi. Desktop, Tipo, eu posso pegar um objeto que tem lá no Vector e carregar ele de boa, assim. Exatamente. Eu tenho trabalhado com Vector. Eu peguei uma versão trial deles, né, uma demonstração. E eu tenho feito bastante coisa e na próxima plantinha que eu abrir aqui vai dar para a gente ver. Mas a interação do Augment é muito forte com o Vector. Você, principalmente falando de luz, né, não só de objetos. Objetos com qualquer software que desenhe em 3D, você consegue essas extensões que eu falei e mais outras também. Você escuta eu, Igor? Funciona bem. Desculpa, não ouvi. Você escuta o Nilson, o Xuxa? Oi, Xuxa, tô ouvindo sim, tô ouvindo bem. Já está exportando em MVR? Exportando, não entendi? MVR. É o Cortou ponto um pouco. arquivo MVR. MDR, não pode ser, eu não sei dizer agora. MVR. MVR de quem que é essa extensão? O MVR é o novo arquivo que ele está falando com todos os consoles. O MVR
ele exporta tanto como o cenário como o patch inteiro. Todos os Entendi. 3Ds novos, ele entende essa linguagem nova, que é um novo arquivo, chamado Uhum. MVR. Isso, seu My Visual Read. E é isso mesmo. Então aí, Arthur respondeu. Bem, Então já está trabalhando sim. Eu tenho Muito trabalhado obrigado. com esses aqui, mas vou testar. Esse MVR eu não testei ainda. É porque o Não fiz o MVR, ele te exporta o patch inteiro, entendeu? O Sim, Vectorworks, por o partes, né? Vectorworks, ele é uma plataforma de design de Spotlight, certo? Certo. Então, o patch já fica pronto. E esse novo arquivo, que todos os consoles estão entendendo, já vai o patch inteiro, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Uhum. No Vector é isso. No Spotlight ele vem, você exporta direto aqui, né? Você importa, na realidade, da mesa direto com o arquivo do Vector. Na realidade, no Vector você instala um plugin da ETC e aí ele já fala direto com o Augment. Tem lá na telinha dele, já aparece Augment. Aí você traz a luz e quando você vai trazer o cenário, você tem que trazer via esse colada que é DAE. O que o Xuxa está dizendo é que esse novo protocolo, essa nova extensão, desculpa, ele já traz as duas coisas juntos. Mas é isso aí. Uhum. Eu vou abrir aqui um... Desculpa, a gente está falando desse console porque a Chaves já está exportando tudo. Ok. Essa daí é boa. Eu também uso essa mesa, por isso que eu estou aí. Sim, sim. Deixa eu achar um arquivinho aqui. Aqui, ó. Vou terminar a pergunta do Jefferson. Quando eu clico aqui em importar, ele abre uma janelinha. Aqui ele passa umas medidas padrão que está no desenho original. Você consegue alterar a escala em centímetros, mas o bom é sempre testar primeiro, ver se está certinho. Mas essa aqui eu já sei que vem no tamanho certo, nas dimensões certas. Então, quando você... Deixa eu voltar aqui para uma tela. Acho que dá para ver aqui. Ó. Ela fica aqui, tá vendo? Nesse lado aqui, né? No lado de cá. Quando eu quero arrastar para a planta, eu clico aqui e jogo para cá. E aí eu já tenho uma bateria lá, que é o que eu uso na próxima planta lá. Então, esse é um arquivo que eu baixei da internet, extensão FBX, que vem muito bem pro 3D aqui. No outro vídeo eu falo bastante não, né? Eu falo mais, a parte bem simples, mas eu falo mais desse import aqui, o que já está Valeu, Igor. rolando aí. Obrigado aí. Mais alguma pergunta desses objetos? Movimentação? Ok, eu vou falar de uma mudança que teve, que foi a dúvida aí, o Álvaro me mandou uma mensagem hoje, eu até falei para ele que a gente ia falar sobre isso. Essa é a história, né? Novamente a gente está numa versão beta ainda, não é a versão oficial, e eles estão fazendo alterações. Para quem trabalhou com a versão mais antiga, a beta mais antiga, tinha aqui uma ferramenta de afinação do refletor dentro da edição do Augment. Tinha uma ferramenta aqui, que era um refletorzinho, chamava AIM, e uma setinha de select. Então, você selecionava o refletor, ativava essa função e fazia a afinação dos refletores convencionais. Tá? Agora, isso está em patch, tá? Não está mais aqui dentro da edição. Eu posso sair fora da edição aqui. Acabei apagando um pauquinho meu aqui, mas não tem problema não. E agora lá em patch, ó, se eu vir aqui na tela de patch, vou abrir o Augment aqui do lado. Dentro do próprio patch eu faço a afinação. Então eu posso selecionar o refletor direto por aqui, ó. E aí com ele selecionado, eu clico e seguro onde eu quero que ele vá, ele já faz a afinação. Ó. Se eu estiver segurando, ele já vai fazendo a afinação do refletor. Ou se eu quiser, eu seguro o Shift e clico onde eu quero que ele vai. Selecionar ele aqui, né? Seguro o Shift e ele já vai para a posição também. Então essa acho que é uma das mudanças dessas últimas versões betas aí. Uma mudança mais significativa em relação ao 3D. Então, e se eu quiser, por exemplo, eu quero acender todos para afinar
realmente como se fosse uma geralzinha aqui, ó. Então eu tenho que fazer como? Eu volto aqui para live. Deixa eu voltar para live. Deixa eu voltar para minha planta aqui. Eu acendo ele aqui fora em live, ó. Não sei que canal que é isso aqui, mas eu já seleciono por aqui. Deixo eles acesos. Aí sim, eu vou para Pet. Abrir de novo aqui. E com eles aqui, agora como acende em live, eles ficam acesos aqui. E eu seleciono o refletor e faço a afinação que eu quiser neles aqui. Posso selecionar todos de uma vez também, ou mais de um, na linha de comando. Ok, Álvaro? Você que tinha me perguntado isso. Se você está me ouvindo aí, se você está online aí, deve estar. Ok. Então vamos adiante. Ops. Então, essas mudanças, como eu falei, sai uma versão praticamente a cada semana agora. E a gente acompanha algumas mudanças, umas importantes, outras correções de bug, que também é importante, né, mas não faz diferença para a gente na operação. Mas essa versão mais recente, por exemplo, eu já consigo visualizar, desfocar um Moving Light que não fazia, a roda de animação do Moving Light não mostrava, está mostrando. Então, coisas desse tipo vão sendo incrementadas e a gente acaba não percebendo algumas delas, mas tem toda a versãozinha que sai o release notes do que está sendo mudado, mas é muita coisa, né, pra gente. Então, quando sair a versão oficial mesmo, a gente começa a fazer vídeos tutoriais, esse tipo de coisa, que agora acho que não compensa muito fazer esse tipo de coisa, né? Esperar sair a versão oficial para a gente dar sequência no trabalho. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir uma planta aqui, uma outra planta, para mostrar a questão do Stage Mode. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, que eu acho que vai demorar um pouquinho para abrir ela. Bom, o que a gente fez aqui, né? A gente, não sei se todos conhecem aqui o nosso espaço, o nosso showroom, mas o nosso amigo engenheiro super competente, uma pessoa que eu gosto muito, Luiz Martinez, acho que ele estava até online aqui, não sei se ele está por aqui ainda. Ele desenhou o nosso showroom em 3D, no AutoCAD, e a gente trouxe o showroom para dentro do Augment, né? E com a conversão, ele fez em CAD, como eu falei. O arquivo CAD não está sendo importado diretamente para o Augment ainda. Está sendo, mas via DXF, que é uma outra extensão que o AutoCAD salva. Mas a ETC diz que o DXF funciona bem. Tem algumas entrelinhas aí no meio disso, mas eu não consegui exportar direto do AutoCAD para o Augment. Então, como eu falei, eu estou usando o Vector. Aí o Vector, sim, você conversa direto com o AutoCAD, e do Vector para cá, fiz algumas alterações no Vector, o Vector pro Augment funciona muito bem. Então ele desenhou tudo em escala, tudo bonitinho, a parte de estrutura, que inclusive foi ele que projetou, desenhou tudo bonitinho aqui, e eu só fui colocando as luzes, colocando as varas nas posições, na altura que eu precisava, e o resultado do 3D versus o real, que é o que eu vou tentar mostrar agora, ficou bem legal, o resultado ficou bem interessante. E aquilo que eu falei, para mostrar o modo Stage Mode, só no Augment não dá para entender o que esse modo significa. Então precisa sim de uma plantinha, de um espaço real. Está abrindo aqui ainda. Oi, Igor. Oi. Posso aproveitar e fazer uma pergunta, então? Deve, claro. Eu estou explorando bastante também essas ferramentas novas, né? Principalmente depois que a ETC disponibilizou o projeto Hamilton.
E a gente, é um dos caminhos que a gente tem para tentar aprender um pouco a usar essas novas ferramentas, porque a própria ETC não está ainda fornecendo esses tutoriais de como usar, principalmente essa questão de manipulação dos objetos de elementos cênicos e as multicâmeras, né, movimentação de câmera. Então, isso a gente vai explorando e o projeto Hamilton é bem legal porque você consegue ler como ele foi desenhado e depois reproduzir isso no seu 3D, né? Mas eu tenho uma dúvida em relação à movimentação lá dos objetos. Eu vi que você fez uma movimentação de um personagem que estava descendo da escada, e a minha dúvida é a seguinte: eu ainda não cheguei a explorar muito essa questão dos ângulos de movimentação deles. Quando você faz uma cena que ele está numa posição, numa altura, por exemplo, de 1,5 m, 2 metros, e ele vai descer, né, entre Z e Y, por exemplo, né? Então ele vai descer num ângulo de 45 graus, que é o ângulo da escada. Como que você trabalha essa angulação para que ele não faça um movimento que esteja fora desse ângulo de descida? Hoje ele trabalha assim, a distância menor entre dois pontos. Essa é a forma. Eu não tenho como calcular o movimento que esse cara vai fazer. A mesma coisa com o Moving Light, né? Você sai de um ponto para o outro, ele vai pegar o menor distância entre o ponto e vai fazer isso. Se você quiser realmente, não, eu quero que nem lá na minha demonstração, sim, ele desceu, veio meio que flutuando. Se eu quiser que ele desça até a escada, eu tenho que fazer 2 kills, né? Sai daqui de cima, vai até o pé da escada, 1 kill, e dali para frente vai em outra. Claro, isso pode mudar, pode ser que eles coloquem alguma função para mudar a trajetória de uma animação. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas não tem nada previsto para isso. Eu entendi o que você perguntou, realmente é isso, né? A distância que esse cara, a maneira que esse cara percorre para chegar ao ponto final. Mas hoje é assim, a distância menor, se ele tiver a 5 metros de altura, eu vou colocar ele para frente no eixo Y0, ele vai fazer aquele movimento vindo de cima, não vai descer para vir para cá. A não ser que você crie um ponto a mesma questão de intermediário. movimentação dele quando ele vira para o lado para andar, né? Para ele não andar de lado assim, você vira ele e depois caminha, né? Você faz a rotação, que ele tem a rotação, né? Você Sim. faz o rotate dele e depois ele caminha. Se você não fizer 2 kills, ele vai, enquanto ele está caminhando, ele está rodando. Sim. É assim que ele. Então hoje é assim. Eu não sei se eles pretendem fazer algo para melhorar essa animação, vamos dizer assim. Mas por enquanto é dessa forma. Valeu. Certo? Aqui, acho que deu para. Deixa eu só apagar aqui, para ver se o meu palco está funcionando. Então esse é o nosso, que eu estava falando, do nosso showroom, para quem não conhece, aqui na Moca. Tá? Então é um 3D, claro, ainda falta muitos elementos aqui, mas o que principal para a gente tem, nossas varas, o palco, essa bateria real, essa estrutura que eu falei, que o Luiz Martinez ele fez o projeto original, foi ele que fez o projeto de execução e o desenho no AutoCAD também. E dessa forma a gente trouxe as polias, ó. Tem todo o detalhamento aqui, cabo de aço, todo o detalhamento que tinha no 3D que ele criou, eu trouxe ele para cá, para o nosso 3D. E aí, deixa eu ver se a minha câmera está pronta ali. Tá. Então aí eu consigo ter esse resultado aqui, né? Eu posso chamar os meus aparelhos, deixa eu apagar um pouquinho a luz aqui, não muito. Chamar 2 desses caras, por exemplo, acendê-los, a nossa câmera está ali, e colocar numa posição idêntica ao real. Desculpa pela imagem, está muito ruim, eu sei, mas deixa eu só dar uma travada nesse foco dessa câmera aqui, só um segundinho. A imagem não melhorou muito, mas pelo menos não fica alterando o foco aí. Então, com essa escala toda feita, né, na planta do 3D, eu consigo esse tipo de fidelidade. Então, consigo aqui, por exemplo, a ponta do palco, para ver que está dando bem exatamente a outra ponta do palco.
parte de cima. Então fica bem real, né? Claro que aqui a intensidade está muito alta, deixa eu tirar aqui. Selecionar esses caras, colocar mais baixinho para dar para a gente visualizar. Mas fica bom, fica bem próximo do real aí, em questão de posições de moving light, esse tipo de coisa. Então, isso é um conjunto de coisas, tem que ser muito bem criado num 3D, tanto no Vector, no CAD, onde quer que seja. Tem que respeitar a metragem de posição de equipamentos. Então, esses pontinhos vermelhos aqui, tem uma outra coisa que a gente pode falar numa próxima live, mas você pode alterar posições de moving light simplesmente mudando esse cara, que é o FPE, muda esse cara, os moving lights podem mudar de posição de acordo com o tamanho do palco que você está. Então, eles foi criado isso que eles pregam, né? Que o Augment ele é uma realidade aumentada. Esse é o nome do software, é isso que eles estão prometendo entregar. E está funcionando bem. Tá? Ok? Então, aqui vamos mostrar o Stage Mode. O que é o Stage Mode? O Stage Mode ele é uma forma de você fazer edições em live. Tá? Para quem já conhece o console, já trabalha com console, sabe que edição em blind nessa mesa sempre foi muito bem feito, né? Um feature muito bom de você fazer edição. Só que quando você editava em blind, você não tem um palco para visualizar isso acontecendo. Com o 3D agora a gente tem. A gente faz até uma edição em blind aqui depois para mostrar como é que ficou. O Stage Mode é uma edição em live mesmo. Só que em live, para mim, aqui tá trabalhando na mesa em live, só que não vai estar saindo isso no meu palco. Oi? Dá licença. Será que tem como botar os microfones, Igor? Tem um microfone que está aberto, não dá para ouvir muito claramente. Tá. Eu vou desativar aqui. Não sei se foi o Ari que entrou, que deu uma... Aí, já melhorou. Eu acho que era o Ari. Aí, obrigado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então isso, é uma edição meio que em live, né? Isso a gente tá dizendo assim. Então, como é que isso funciona? Eu vou chamar aqui os meus aparelhos, vou pegar uns profiles, deixar eu ver aqui, colocar 75%, colocar aqui na minha bateria. Vou pegar os meus Color Source Linear, a 50%, em vermelho, e vou colocar uma cor nesses caras aqui também. Então eu criei uma cena, tá? Eu vou fazer o exemplo em Submaster aqui, mas poderia ser feito também em Kills, não tem problema. Então eu vou gravar isso no meu Sub 1. Record, vou gravar direto aqui. E já vou transformar esse cara em Intensity Master. Então aqui no meu Sub 1, eu tenho lá essa cena. E agora vamos falar, exemplificar aqui o Stage Mode. Vamos supor que eu queira criar um segundo fader agora, só que já está acontecendo, a sala já está aberta, o espetáculo já está rolando, eu preciso criar uma cena com 2 focos aqui no palco. E eu não fiz isso antes. Então, quando eu ativo o Stage Mode, é o que vai acontecer. Eu posso ativar os aparelhos, eles vão aparecer para mim no 3D e não vai aparecer para mim no palco. Isso no ambiente de live, tá? Direto em live. O Stage Mode nos consoles... Deixa eu dar o som aqui. Os Stage Mode no console, para quem conhece aí os consoles, o Face Panel do console, ele vai para a tecla Scroll Lock. Tá? Tem a tecla Scroll Lock que provavelmente vai sofrer uma atualização física, vai ser trocada, né? Como teve já essa atualização com Shift, por exemplo, com outras teclas, provavelmente eles vão trocar a tecla Scroll Lock por Stage Mode. Então, na mesa, fisicamente, você tem uma tecla, né? Vai ter uma tecla Stage Mode. No Nomad, eu posso usar o atalho F6 ou aqui no tecladinho, tá aqui, ó, Stage Mode, é o F6. Então, eu posso ativar por aqui. Eu entro em Stage Mode, a mesa entra em live, ó, no modo Stage Mode. Então, eu posso acionar os meus aparelhos aqui, ó, que no meu 3D ele acende e lá no meu palco não.
Por isso que eu falei que só com Augment fica meio difícil de entender essa função. Então agora com os aparelhos aqui, eu posso chamar simplesmente aqui o canal, chamar só o canal 101, colocar posição aqui, vamos fazer um foco aqui, pegar meu outro canal, posso selecionar por aqui mesmo. Coloco aqui do outro lado, seleciono os dois, vou dar um zoomzinho aqui. Ok. Então essa é a minha edição, que eu vou gravar em sub, num outro submaster. Mas o importante é, quando eu estou em modo Stage Mode, aqui em live, ó, tudo as edições que eu fiz, ela fica agora em laranja, um alaranjado aqui, ó. Fica diferente das outras cores, uma cor que não existia na mesa ainda. Então, eu vou gravar somente o que eu alterei. Então, o que vai acontecer? Eu só vou gravar esses dois caras, independente se eles estão selecionados ou não, mas a edição que eu vou fazer vai ser sempre no que está em laranja aqui. E dentro do Stage Mode eu não uso Record para gravar. Eu uso a função Copy to. Eu vou copiar essa edição para dentro de uma queue, para dentro de um submaster, para dentro de um preset, para onde eu quiser gravar. Então, ainda em Stage Mode, eu dou Copy to. Para onde eu vou gravar? Vou gravar isso no sub 11, por exemplo. Então, já gravei isso, já copiei isso para dentro do sub 11. Já criou o sub 11 e já gravou lá dentro. Deixa eu colocar o sub 11 aqui. Vou mudar ele para Intense também. Okay. E agora, estou operando, né? Isso aqui está real, aqui para mim, numa esquerda, aqui na direita é isso. Para mim apagar o que eu fiz aqui, já gravei, né? Mas para mim apagar o que eu acionei em Stage Mode, eu aperto Stage Mode novamente, para me sair do modo, né? Então eu vou sair do modo Stage Mode, ó. Aí ele me pergunta, clear em Stage Mode, quer dizer, apagar o que está em Stage Mode? Sim. Olha, apagou aqui, meu palco nada mudou, mas o meu sub já está lá programado o que eu tinha feito, a edição que eu tinha feito. Tá? Inclusive, como estava no 3D, ficou bem parecido. Então, como eu falei, a gente usa o Copy to, né, quando eu estou dentro do Stage Mode. Se você quiser usar a opção de Record, se eu usar o Record dentro do Stage Mode, ó, vamos lá. Eu estou em Stage Mode, entrei em Stage Mode, vou fazer a mesma coisa, pegar esses dois caras, vou dar um Recall From, do Sub 11, né? Trazer as informações do Sub 11. Olha lá, já trouxe para cá. Agora, se eu der o Copy to para um outro fader, para um outro sub, que seja, vai gravar só os caras que eu alterei. Mas, no meu caso, eu quero gravar, se eu usar Record agora, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as informações que está em live. Então, não está aceso lá. Ao invés de usar Copy to, eu uso Record. Vou gravar aqui nesse submaster aqui. Então, com o Record, eu copio tudo que está aceso, aqui mesmo está no Stage Mode, e com o Copy to, eu só salvo a alteração do aparelho naquele momento. Então, vou apagar esse cara aqui. Vou sair do modo Stage Mode primeiro. Sair. E nesse outro fader aqui, gravou a luz toda. Ok? Alguma pergunta? Oi, Igor. Se tiver qualquer alteração na sua cena, mesmo que não seja um refletor que já está participando dela, ele entra também, mesmo no Copy to, né? Se ficar amarelo aqui, a laranja, desculpa, aqui entra. Qualquer alteração mínima ele já transforma para laranja e aí no Copy to ele copia. Então, se eu estou aqui, por exemplo, agora, aqui está, por exemplo, esses dois movens de trás aqui, né? Não é esse não. É o outro cara. Ups. Ah, não, esse é o da frente, não, de trás. Ele está aqui em amarelo, né? Se eu entro em Stage Mode, é o canal 104. Volto para cá. Então, Stage Mode, vou dar o F6 aqui, tá? Para ir no atalho. Canal 104.
Se eu só alterar a cor dele, por exemplo. Red. Ó, alterou aqui, certo? Lá no palco não, porque eu estou em Stage Mode. Mas se eu olhar aqui no Live, deixa eu ver. Como é que eu vou acessar a cor dele? Ah lá, a cor já mudou. Já está em Red. Então vamos dar um Copy 2 para ver o que acontece. Copy 2. Acho que é o sub 1 que está de pé, né? Copy 2, sub 1. Entra. Olha lá. Aí ele altera diretamente, porque o sub já estava para cima, né? Mas é isso aí. Qualquer alteraçãozinha que eu faço, independente se o aparelho está no ar ou não, ele vai entrar dentro do Stage Mode. E tem alguma opção de você selecionar só os aparelhos que você quer, mesmo que eles já estejam na cena ou não? Tem que ter essa alteração. É isso. Quando você altera ele, porque automaticamente é isso. Você quer mexer naquele aparelho, você seleciona e altera, ele vai entrar. Então é justamente isso. Você não precisa fazer exceções, porque você só vai mexer naquilo que você quer. O resto não vai entrar. Não, mas vamos supor, né? Você tem essa sua primeira cena do sub 1, que você está com as ribaltas e com os dois moving lights. Vamos supor que eu quero colocar os dois moving lights a mais que você colocou em branco e eu quero colocar junto no próximo submaster só a ribalta, eu não quero pegar o azul. Eu consigo, sem alterar as ribaltas, eu consigo gravar elas e não gravar os moving lights da frente? Acho que deu para entender ou não? Sim, aqui, ó. Vou entrar em Stage Mode. Porque no Record você falou que ele grava tudo que está em cena, né? No Record sim. No Copy 2 só o que... Ó, vou selecionar as ribaltas. Aqui, intensidade. Vou colocar ela em azul. Ó, no palco não está mexendo, certo? Não, mas o que eu estou perguntando para você, sem alterar ela. Eu quero manter ela da mesma forma que ela tá e gravar numa próxima cena junto, entendeu? Tá. Isso não é possível. O que você vai ter que fazer é fazer assim, deixa eu sair do Stage Mode aqui. Pode mexer nela, alterar e voltar no lugar onde ela estava. Porque você vai fazer assim, você tem que acordar o parâmetro. Sim. Então você está em Stage Mode aqui. Enquanto o parâmetro estiver em amarelo, deixa eu selecionar elas. Ó, tá em amarelo aqui, ó, não vai gravar. Então eu tenho que dar uma acordada nele. Simplesmente eu dou um toque aqui, ó. Acordou toda a parte de cor, tá vendo? Sim. Então isso já vai entrar. Vou dar um toque aqui também na intensidade. Olha lá. Também já entrou. Então quando ele seleciona em amarelo, aí ele já entra. Aqui também já dá para... Amarelo não, desculpa. Laranja. Ele vai entrar aqui, ó. Mas ele vai salvar só os parâmetros que foram modificados? Não. É tudo que tá em laranja aqui, tá vendo? Intensidade, vermelho. O shutter não. A não ser que eu mexa lá no shutter. Mas você tem que dar uma acordada nela para ela poder entrar nesse modo. Sim. Mas sim, dá para gravar. Dá para gravar a mesma coisa em outro fader. Com o Stage Mode. Isso eu fiz o Copy 2 para uma kill, ou para um sub, quer dizer, mas pode ser feito para uma kill, pode ser feito para um preset. Você pode jogar isso para um preset e depois decidir se você vai gravar isso numa kill ou se vai gravar isso no submaster, onde quer que seja. Então dá para fazer dessa forma aí, salvar em kill, em submaster. Ok, mais alguma pergunta? A gente falou da edição, né? Então, a gente já fazia edições em blind, né? Deixa eu ver se eu tenho kill aqui. Não, tá zerado. Então, vamos fazer uma kill. Vamos partir dessa aqui para... Não, vamos criar de novo. Isso aqui tá meio... Vamos pegar os MK, acender, colocar ele aqui, né? Opa, aqui não, né? Aqui é a câmera. Vou colocar aqui. No azul, fazer a mesma coisa, colocar as linhas no vermelho. Então isso aqui vai ser minha Q1. Record Q1. Vou adicionar 2 nuvens de contra que tem ali atrás. Vou colocar aqui na bateria também. Vou mudar esse ângulo aqui para ficar parecido. Vou colocar em vermelho. Intensidade mais baixa. A gente não consegue ver. Vou gravar na Q2. Record 2. Enter. E eu vou pegar uma ribaltinha que tem aqui no chão.
Ficar em azul. Vou fazer uma modificação aqui. Ficar em branco. Record 3. Então aqui eu tenho as minhas kills, né? Double aqui 1. Aqui o 2. Eu não vou tirar o movimento não, até para a gente visualizar o movimento. E aqui o 3, acendendo as zibaltas. Tem uma função aqui que também fica interessante de visualizar com a câmera, que é você visualizar a kill pendente, ou seja, a kill que ainda vai entrar. Então, se eu tocar a kill 1 ativa aqui, tanto os 3D está me mostrando a kill que está ativa. Aqui em opções, eu tenho esse pendent kill aqui. Quando eu ativo essa opção, o que acontece? O Augment me mostra a kill que vai entrar. Então, aqui na câmera, está me mostrando a kill atual, e no Augment a kill que vai entrar. Então, quando eu dou Go, automaticamente já muda o Augment para a próxima kill, que no caso aqui o 3, né? Enquanto a kill está acontecendo. Então, isso é interessante também, para visualizar dessa forma que eu estou mostrando aqui a câmera, e o que pode entrar, o que vai entrar na kill. Né? E quando eu desligo aqui, automaticamente ele volta para a kill atual. Tá? Então, esse pendent kill é uma função também interessante. E para fazer edição em blind, no caso, essa kill, a kill 3 é essa daqui. Né? Então, eu vou voltar para a kill 2, para ficar na tela, na câmera kill 2. A kill 3 é entrando essas duas ribaltas aqui. Para fazer edição em blind, a gente já fazia isso, mas não tinha o visual, né, do Augment. Então, vou entrar em modo blind aqui. Eu estou em modo blind, eu vou para a kill 3. Olha, já me acende no Augment a kill 3. Já estou em edição normal, como fazíamos anteriormente. Então, se eu quiser alterar, por exemplo, a cor desses dois caras aqui de frente, eu seleciono eles. Já posso alterar para verde, por exemplo. Estou em blind, não está acontecendo no palco. Posso pegar as minhas ribaltas, colocá-las também em verde. E aqui já está editado, já com o visual aqui, né? Então, quando eu voltar para a live e der o Go, a minha kill já vai acontecer. Então, isso a mesa já fazia, né? Já é um feature da mesa, mas com o Augment ficou mais no visual, ficou bem interessante. Alguma pergunta, pessoal? Alguém escreveu alguma coisa aqui? A André Ball escrevendo, perguntando se vai estar disponível. Depois a gente vai disponibilizar esse vídeo sim no YouTube, lá no meu canal, lá no Mentec. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente vai para um último item aqui. Bem simples também, mas... Ninguém? Ô Igor, é só uma Sim. Curiosidade. Claro, pô. Eu também fiz com o Augment lá no Teatro Vivo para Sim, eu ver lembro. se ele era fiel à planta, né, as medidas. E bateu muito bem direitinho. Tudo que eu colocava de moving light, posicionamento, ele ia exatamente no real. Então, Eu vi a plantinha que você fez, ficou bem legal e é isso, cara. Eu acho que tá bem fiel mesmo. Tá bem. É claro, assim, por exemplo, se a gente pegar diferenças tem. O BIM do aparelho, por exemplo. Esse cara aqui quando eu acendo, ó, dá para ver na câmera que o BIM vem um pouco maior do que está no 3D. Esse tipo de coisa vai melhorando com o tempo. Isso é livraria. Como temos a livraria dos movings, quando a gente faz o patch, que tem atualizações fora de versão, né, atualização de livraria. Com certeza vai ter atualização de livraria do Augment também. Então esse tipo de coisa vai melhorando com o tempo. Então é muito aparelho numa livraria para tudo já sair funcionando redondinho. Mas os aparelhos que a gente tem aqui no showroom funcionam muito bem. E aquilo, novamente, quem conhece o nosso showroom sabe
que a gente tem uma quantidade, talvez não muita coisa, mas a variedade é muito grande. Eu não tenho... Os únicos 2 aparelhos que são exatamente iguais são esses 2 que são acesos. O resto é um aparelho de cada tipo, quando não é de cada marca. Então é muito difícil fazer uma programação assim. Mas, em termos de teste, esse cara aqui funciona muito bem, que é um cara que a gente gosta bastante. Dá para ver que está pegando metade do palco e metade fora, exatamente como está no desenho aqui. O BIM dele tá bem parecido. Como também tem aparelhos lançamentos, a gente tem um lançamento da Xiaomi aqui, que é o MK3, que ainda não tem nem os globos no Augment. A gente acha isso normal, não só por ser um software beta, mas por tudo isso que eu estou dizendo, que vai ter atualizações. Então isso é o que menos preocupa. Agora, o que o Kleber falou é legal, porque a gente vê que o software está funcionando, que a ideia como um todo funciona, né? Ô Igor, eu já perguntei até para você, né, que da maneira como você construiu a questão da disposição dos aparelhos, da posição deles nas varas e tudo. Você falou da questão do tamanho do BIM ali, né, no chão. A altura que você posicionou esses refletores, esses moving lights, ele está exatamente na mesma altura do real. Foi feito por medida, assim. É isso aí. Tá exatamente a mesma altura. Você acha que não alteraria se fosse feito pelo cálculo do FPE? Porque ele tem aí a questão do tamanho do foco que aparece no 3D, né? E aí ele calcula e joga pro... Sim. É que assim, isso não está relacionado à posição do aparelho, e sim o aparelho. Porque aqui está exatamente na mesma altura que está no real, né? O FPE ele vai te ajustar o aparelho de acordo com o tamanho das distâncias das suas referências. Então, não vai mudar, porque quando você aumentar as referências do FPE, o aparelho vai subir ou descer, mas no final das contas, o que vale é o real. O aparelho está aqui exatamente a 4,30 metros do chão e o BIM é diferente. Já um outro aparelho, com aquele outro que eu mostrei, também está à mesma distância e é muito mais real. Não, sim, com certeza uma correção de bug do aparelho, assim, mas eu falo, mesmo nessa questão do erro da construção do aparelho, né, que está sendo corrigida nessas versões ainda de atualização do beta, a pergunta era assim, se você de repente, ao invés de construir isso na altura real, se você fizer o cálculo pelo FPE, ele não vai colocar o aparelho numa distância que não é a mesma da real, mas vai dar o mesmo tamanho do BIM, que é no mundo real. Você entendeu a pergunta ou não? Não, entendi. Para quem não sabe o que é o FPE, a gente pode falar isso mais detalhadamente no outro vídeo. São esses caras aqui, ó. São referências, tá? Eu tenho 4 referências. 2 estão lá atrás. Aqui, ó. 1, 2. E essa aqui são 2 referências. Então, quando você tem um palco real, você coloca essa referência de um marco zero, que para mim é exatamente na frente da bateria, a tantos metros de uma referência de um eixo zero. Se você vai para um espaço maior ou menor, você altera essas referências e os BIMs, todos os seus focos pallets, continuam na mesma posição, independente do tamanho de palco que você esteja. Esse FPE não está funcionando 100% ainda. Já fiz testes aqui, dá algumas diferenças, até muito maiores do que você fazendo real. Então, é uma referência sim de palco. Mas hoje, Lucas, a maneira mais real de eu testar o tamanho do BIM é essa. A altura com a trena até a boca do aparelho, 4,10 metros, se eu não me engano, 4,15 metros. O chão, da altura do chão, acendo ele tem que vir com o mesmo BIM, independente de posição de FPE, para o aparelho, para a personalidade do aparelho estar correta. Sim. O FPE pode ajudar? Sim, pode ser que ele ajude, mas aí não vai ser real. Eu vou estar cavado nessa altura, o aparelho vai subir para o BIM aumentar. Aí para mim não, entendeu? Mas eles vão melhorar muito isso daí ainda, tá? O FPE vai melhorar bastante e o FPE é a conexão da mesa com o que eles falam, né? Com a realidade aumentada. Não só o FPE, como esse carinha aqui que a gente fala no próximo vídeo também. Que eu tenho um pouco de dúvida se, na verdade, é mais interessante para a gente que trabalha com a console, se é mais interessante que o aparelho esteja mesmo colocado no nosso 3D na altura do mundo real,
ou se o BIM dele esteja como ele está no mundo real, entende? Para mim é mais interessante que ele apareça da mesma forma como eu estou vendo o BIM, que o que me interessa é a luz, é a iluminação, e não a posição exata que ele está no 3D em relação ao mundo real, entende? Sim, entendo, claro. Entendo. Mas aí você vai ter variação de aparelho para aparelho, né? Isso também complica um pouco, né? A princípio, né? No Por isso começo, que é legal do FPE que você consegue fazer os sets por aparelho também, né? Mas que é uma coisa que pode ser falada depois. Sim. Porque eu acho que o mais legal do Augment é isso, não é um software que você traz para você ver os gráficos e é tudo bonito, lindo, maravilhoso, mas é a forma como você trabalha nele, né? Dentro da console e da operação, da iluminação. É o que o nome quer dizer, né? Uma realidade aumentada, né? Você trabalhar no seu palco usando recursos para levar esse 3D, sair do virtual e até o seu palco, né? O dia a dia. A outra coisa também é esse cara aqui. Esse aqui são pontos de referência para o aplicativo. Eu também já estou testando, está funcionando bem. Mas isso também a gente fala no próximo vídeo, que é uma referência para o aplicativo, que também funciona, está funcionando bem. Ops. Ô, Igor. Sim. Neném. Oi, Neném. Oi. Mas se mudar para conseguir o tamanho que ele quer de BIM, ele vai ter que descer o refletor para ele ficar mais perto. E aí, quando você virar para um ângulo qualquer, você vai ferrar com todos os seus positions. Não? Não entendi. Quando eu estou aqui, não entendi nele. Você pode repetir? Você botou a 430 porque o real é 430. Mas o tamanho do BIM ficou errado. Aí você quer colocar ele mais alto para o BIM ficar um pouco maior, como é o real. Mas quando você for para a posição do baterista, ele vai errar. Porque ele não está. Então, na verdade, Neném, o legal do ponto do FPE é que você não faz o controle de altura do equipamento por um ponto único. Você faz pelos 4 pontos, né? Então, para você fazer o cálculo da altura e da posição XYZ do aparelho, ele precisa ter no mínimo 4 pontos. Então, é legal por isso. Ele vai calcular exatamente aonde ele vai passar a luz nesses 4 pontos. Então, ele não calcula a questão do tamanho do BIM em si, mas ele calcula aonde o refletor consegue alcançar em relação a esses pontos que estão no mundo real e no seu 3D. Sim, mas o que o Nenê perguntou faz sentido, mas é o nosso próximo tema aqui, que é o pallet XYZ. O FPE, o que acontece? Se eu colocar ele nessa posição, qualquer que seja até aqui, quando eu mandar ele referenciar, ele vai referenciar nessa altura. Então, vai acabar, no final das contas, vai acabar dando na mesma. Mas o que o Nenê perguntou faz sentido da seguinte forma. Como a gente está trabalhando agora já vou entrar no próximo ponto aqui. Trabalhando agora com um 3D, né, uma planta tridimensional que tem 3 eixos. Então, quando a gente faz um pallet de posição, isso falando de moving lights, a gente pode fazer da maneira tradicional. Eu vou fazer aqui no virtual, vou até aumentar aqui. Depois, se vocês quiserem, a gente faz. A gente até ensaiou para fazer isso fisicamente, mas nosso showroom, o pé direito não é tão alto, então não sei se vai dar para ver bem. Se eu chamar esses caras aqui, esses meus 2 profiles, colocar aqui na minha bateria, tá? Vou chamar o canal 101. Vou colocar ele aqui no meu palco. 102. Aqui no palco. Então, fiz... isso aqui é um Focus Palette. Vou gravar isso no meu Focus Palette 1. Record. Vou gravar aqui. Vou dar o nomezinho de Pan-Tilt. Então, o que acontece? Quando a gente grava um Focus Palette, a gente está acostumado a gravar, está lá no Focus Palette, a informação que a mesa salva como padrão é Pan Tilt, que é o que a gente está acostumado. Mas como entrou agora o 3D, tem essas outras 3 opções aqui, ó, que é o X, Y, Z, que estão relacionadas ao 3D. Então, se hoje eu tenho todo o meu show programado
com pallets tradicionais em pan tilt. Em último momento, entra um cenário no teu palco que você tem que subir as suas varas a 1 metro. O que você vai ter que fazer? Vai ter que refazer todos os seus pallets de posição. Com o XYZ, não. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos gravar isso daqui. Vou gravar num fader aqui. Vou gravar aqui no último. Record. Gravei aqui. Ops, não gravei. Vou botar lá. Aqui. Record. Agora gravei. Deixa eu dar um teste palette aqui. Não teste palette, não teste mostra. Que está gravado lá. Está gravado em cima de um pallet tradicional. Tá? Agora vamos fazer a mesma coisa. Vou chamar os mesmos aparelhos. Só que agora eu não vou usar o pan tilt. Eu vou usar X, Y e Z para fazer a posição. Então eu venho aqui em foco. Ó, não vou usar pan tilt. Vou usar esse cara aqui. Mas para isso eu preciso habilitar essa função. Se eu vim aqui, ó, no encoder display, ó, do lado do pan tilt, tá vendo? Ó, XYZ, formato XYZ. Habilitei. Agora esse cara está habilitado. Então agora quando eu pegar os meus moving lights, esse cara, jogar na bateria, 101, jogar para cá mais ou menos, 102, jogar aqui. Ok? Eu tenho praticamente a mesma posição, deve ter mudado pouca coisinha de uma para outra, mas olha a informação aqui agora, eu não estou usando pan tilt, eu estou usando X, Y e Z. Aqui em live é a mesma coisa, não estou usando pan tilt, estou usando X, Y e Z. Então agora, quando eu gravar o meu Focus Palette, record, esse cara aqui, label, X, Y, Z. Então agora a informação que tem aqui são muito parecidas, né? É a mesma posição praticamente, muda um pouquinho a coisa, mas a mesma posição. Nós vamos gravar esses caras com essa posição. Vamos gravar no fader aqui de baixo. Aqui, vamos pôr Intensity Master. Certo? A mesma coisa, só que com condições diferentes. O que acontece? Se eu crio essa situação de subir a minha vara a 1 metro, a 1,5 metro, vamos lá na edição do Augment aqui, eu vou pegar essa vara, tá? Varas, é minha vara 1, essa, tá? Ela tá a 4,30 metros. Eu vou subir ela para 6 metros. Não sei se foi muito alto, se vai pegar no teto aqui, mas eu acho que não. Deixa eu acender os aparelhos para mim. Então eu subi a vara 1,70 metro. Esperar aqui. Só vou acender eles para ver se não tem nada obstruindo a luz dele. Deixa só meu computador me ajudar aqui. Tá, eles estão acendendo aqui. Então eles estão lá em cima agora, certo? O que vai acontecer quando eu chamar esse fader aqui? Os aparelhos saem de posição, porque ele está gravado em XYZ. Agora, se eu chamar esse cara de baixo aqui, eles vão sair de posição. Então isso entra num pouco do que o Neném falou. Se você sobe os seus aparelhos, eles gravados em XYZ, eles ficam na mesma posição do seu 3D. Estava iluminando a bateria tem uma posição no 3D, fisicamente também tem no seu palco, e ele vai continuar com essa posição. Não tem muito a ver com FPR, a gente vai deixar esse assunto um pouco para lá, mas também é muito interessante, é uma função muito interessante de se trabalhar. Então você fazendo quando você está no mesmo espaço, é simples, né? Você gravou em X, você subiu, desceu a vara, você fez a posição assim, foi. Você partiu para um outro espaço, a vara vai ser mais alta, pode ser que a distância dos aparelhos sejam diferentes, aí sim tem mais a ver com FPE. Mas
nessa questão da altura, até mesmo da posição, se o seu cenário é o mesmo, tá? O seu cenário é o mesmo, está desenhado em 3D da mesma forma. Você sai de um teatro pequeno, vai para um teatro maior, mas o seu cenário continua nas mesmas dimensões. Independente se seu moving está lá para a esquerda, se está lá para a direita, ele vai vir na bateria. Então, se eu pegar esse cara aqui, esse movingzinho aqui da ponta, jogar ele mais lá para a ponta lá, ó, vamos ver se dá certo. Aumentei a distância dele. Está começando a ficar pesado o negócio aqui. Ok. E eu subi meu fader. Olha lá. Ele está no mesmo lugar. Não só mudei a altura dele, como mudei a posição lá para a esquerda. Esse cara aqui, ele vai ficar totalmente fora. Esse cara aqui vem para a mesma posição. Não sei se ele mudou, não. Não sei se ele mudou. Vamos mudar na mão aqui. Tá demorando um pouquinho para salvar, mas... olha só. Tá lá, na mesma posição. Totalmente fora. Então, eu acho que isso daqui talvez seja mais a realidade, sabe? Porque você tem no seu cenário desenhado, o cenário vai ser sempre do mesmo tamanho, independente do palco que ele esteja. Então, o XYZ, ele faz, talvez vai ser bem mais, vamos dizer assim, prático no uso do que o próprio FPE. São coisas diferentes, são coisas distintas, mas eu acho que essa função aqui vai ajudar bastante. Muito bom, muito bom. E perguntas? Tem como já deixar isso habilitado para o resto da vida? Quando você habilita uma vez, ele fica lá. Ó. Deixa eu selecionar um aparelho aqui. Olha lá, ele fica habilitado. Enquanto você não desabilitar ele fica lá habilitado. Mas toda vez que você abre o show, se eu não me engano, quando você abre o show, você precisa habilitar ele sim. Maravilhoso, obrigado. Nada. Só mais uma coisinha? Sim, sim. Eu exportei um monte de coisa, importei um monte de coisa do SketchUp. Funciona bem. Funciona. Você me falou, né? Você mandou um zap aquele dia lá. Não, e tem uma biblioteca infinita. Tem até o Sim. circo voador inteiro, se você quiser. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Completo, com cadeiras de plateia e tudo. É bem Sim, legal. você mostrou a fotinho lá, ficou bem legal. É aquilo, né? É o que eu falo, o que eu falei da outra vez e falo agora. Eles não vão... A biblioteca do Augment não vai ser grande. Não vai ter lá diversos manequins, diversos instrumentos. A ideia não é essa. A ideia é você realmente já pegar uma coisa que existe, importar para dentro do Augment e a partir dali trabalhar. Então... Eles falam mesmo, né, Igor, que na verdade acaba sendo um brinde esses objetos que eles dão, né? Eles falam que a intenção deles não é esse. Parece pro cara iniciar, né, Lucas? Tipo, não tem nada, o cara não sabe importar, não sabe nada, ele vai lá, pega uma cadeirinha, põe na planta, acende, apaga. Então, acho que não é tão pequena a livraria, mas são coisas... Mas eu ouvi eles falando num vídeo disso, que eles lidam como se fosse um brinde, é um bônus, não é a ideia dar um material para você trabalhar com esse material. Só. A ideia realmente é isso, né? Trazer coisa de fora e trabalhar. Mas sensacional, cara, essa questão dos focus palettes de XYZ é sensacional. Eu acho que... Eu discordo um pouquinho do lance do FPE, porque eu acho que, na verdade, são duas coisas que vão trabalhar muito juntas, assim, né? Porque é um redimensionamento do seu 3D para o tamanho do espaço que você vai e que depois vai manter também as posições, porque é óbvio que se você fizer da forma como você fez ali, ele vai procurar aquele ponto do bin, né? No chão ali. Mas aí cai no que o Neném mesmo tinha falado, né? O ângulo do seu bin ali, né? Por onde ele vai passar a luz,
vai ser totalmente diferente, né? Então, se você for puxando ele para sua direita e deslocar ele muito, o raio dele vai mudar totalmente a direção, né? É como eu falei, são duas coisas bem distintas, né? Sim, podem trabalhar junto, mas são dois features diferentes. Então, para trabalhar de acordo com a necessidade, né? Então, o FPE eu acho um pouco mais complicado, ainda não está 100%, tá? Então, acho que talvez por isso que eu ainda não estou Não, eu queria batendo muito muito em cima. ver pessoalmente, assim, eu entendi não muito a tá. ferramenta, mas é difícil porque a gente não tem, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente não tem nem acesso aos espaços, né? Então fica muito difícil de testar isso. Eu testei Mas- no espaço aqui e o resultado não foi muito bom ainda. Então, Mas você testou já com os equipamentos Do jeito que tá montados aqui. já na posição. do jeito Eu acho tá que o interessante é, de repente, fazer da base, sabe? Para ver da forma como eles explicam, sabe? Tipo, do zero, quando o equipamento não tem ainda posicionamento, de repente, para ver se ele chega numa posição tentei bacana. de diversas formas e teve um resultado, funcionou de certa parte, mas o resultado não é o que mostra naquele videozinho que tem lá ainda. Não. A gente sabe que eles têm versões muito à frente da nossa, Sim, independente se está em beta ou não. Então vai melhorar e assim que tiver rodando 100%, é aquilo que eu falei, tem coisas que vídeos tutoriais, tipo, a gente não faz em beta porque a gente sabe que muda muita coisa. Então a gente sabe que e essa é uma ferramenta que vai evoluir muito, que vai ser muito importante, mas assim que ela estiver redonda, aí vale a pena a gente conversar e entrar em detalhes. Quem escreveu aqui, Álvaro? O Lucas mandou uma mensagem do Álvaro aqui que ele não achou duas opções. Pode ser a versão beta que ele está usando. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram ver? Para quem não viu outro vídeo, outro tutorial, o que eu queria mostrar era isso. Principalmente essa interação, né, essa questão aqui da nosso real com a nossa plantinha. A vara está lá em cima, por isso que não está fiel. Mas o que eu tinha para passar eram esses tópicos aqui, mas vamos fazer mais assim que tivermos mais novidades aí, a gente vai passando. Apesar que isso não foi tudo novidade. O Stage Mode já vem nas versões mais antigas, o XYZ também já está numa versão mais lá para trás. A questão da afinação mudou, isso realmente é mais novo. Mas as grandes mudanças eu acho que quando vierem a gente aborda elas por aqui. Irani, quando o aplicativo já está disponível? O aplicativo ele já está disponível numa versão beta. Tá? Eu já estou usando uma versão beta dele. É a mesma coisa com o FPE, não está 100%. Ele funciona, mas com algumas ressalvas. Mas o aplicativo Mas é um outro já tá aplicativo, então, essa versão beta? Ou ele não é o na mesmo. Atualização? Quando você vai eu consegui atualizar no Android, mas no Apple não. Eu não tenho sei como iOS, eu faz. tentei procurar, não consegui encontrar. O iOS, no Apple não, no Android, quando você entra no aplicativo, ele não está disponível para atualizar, não aparece lá, atualização. Mas se você for na Apple Store, vai aparecer para você lá, o aplicativo já está instalado, e lá embaixo aparece ser um usuário beta. Você clica Legal. lá e aí ele baixa o aplicativo beta. Na plataforma Apple, eu não consegui fazer isso. Então, não sei, sinceramente não sei como faz. Mas o aplicativo já está dessa forma lá. Não tem uma atualização via direta, você coloca lá, aparecer atualizar. Não, você tem que entrar no Apple Store, lá embaixo no aplicativo mostra ser um usuário beta. O nome do aplicativo quando é Android é ARFR, quando é para Apple IRFR. IRFR, ARFR. Esse é o aplicativo original aí, oficial da ETC. Ok, mais uma pergunta, Arthur? Tem alguma coisa a implementar? Só voltar essa questão do XYZ, que talvez tenha ficado claro para alguns, mas só para realmente forçar que é uma cena muito real nos dias dos palcos por aí, que você
está ali há 3 dias programando a luz já está pronta ali há 3 dias, né? Mas lá no fundo vai entrar aquele cenário lá, aqueles banhos gigantes, e aquela vara que já está programada as posições, cerca de 5, 7 posições há 3 dias já, e o maquinista foi lá e subiu ou desceu a vara, e você com esse XYZ, você não tem que atualizar 7 posições de 120 moving lights ou de 12 moving lights. Basicamente isso. Quer fazer aquele testezinho que a gente fez aqui, a gente montou aqui, do subir e descer vara? Pode ser, é o XYZ na vida real, vamos dizer assim. Porque para o pessoal ver em casa realmente explícito. Dá para você botar aquele palquinho, tá bonitinho, né? Queria alguma coisa... Deixa eu voltar a minha vara para a posição original, que é 4,30 m. Pode crer. Aqui no virtual. E aí vamos aguardar um bocadinho. Deixa eu ver, já temos as duas posições. Não, isso aqui não. Isso aqui. Tá, aquele aparelho eu mudei de lugar também, né? Agora eu não vou lembrar exatamente a posição dele. Mas a gente faz com os dois no meio, não tem problema. Deixa eu... Tô trazendo um pouco para cá. Mas não vai estar. Deixa eu só pensar aqui. A gente fez esses testes, fizemos vários testes aqui, né, para ver realmente que isso é real, né? A gente não está falando... o que a gente conseguiu testar e comprovou que está rolando bem, a gente está falando aqui para vocês. Então, a questão do XYZ, a gente testou muito com esses dois caras aqui. Então, aqui eu tô com eu vou gravar essa posição aqui. Isso eu gravei. Deixa eu ver como eu gravei ele. Acho que eu gravei em Punch. Deixa eu gravar de novo. Ups. Deletar essa posição. Então, K2. Vou habilitar aqui, XYZ. Tá lá. Record. Aqui. Label XYZ. Então tá lá na bateria. A gente até tinha uma fumacinha ontem aí, mas acho que a fumacinha não parou de funcionar. Baixar a intensidade para ver aqui. Tá. Então o que a gente fez aqui? A gente está nessa posição, né, praticamente iluminando só a frente da bateria ali, não estou iluminando nem lá atrás. E a gente fisicamente desceu a vara aqui a 1 metro. Você consegue descer aí, Arthur? Consigo sim, vou lá. Então vamos fazer essa simulação agora, né? Alguém da produção contactou o maquinista e foi dito que vai ser 1 metro. Eu não consigo subir. Interessante seria subir, mas a gente não tem pé direito para isso. Então a gente tem aqui, ó, assim, dá para ver bem na esquerdinha aqui uma trena aqui, ó, que a gente está medindo exatamente 1 metro para descer. E a gente vai descer aqui também no 3D. Deixa o Arthur chegar lá no nosso show. Então ele vai descer 1 metro lá, é esse Focus Palette aqui. E eu vou descendo 1 metro. Ixi, foi mal, Arthur, deixa eu acender. Vou descer 1 metro aqui na... Vou para 3,30. Não é uma altura interessante, mas só para a gente... Então lá na câmera deu para ver que desceu, né? Desceu 1 metro. Aqui eu desci 1 metro, né? Se eu tivesse com um cenário móvel, é que eu não coloquei essas varas ainda em movimento aqui, né? Poderia ter descido pelo... Então agora sim, elas estão iguais. Desci. Acendi.
o Focus Palette continua no mesmo lugar. Vou tirar a intensidade. A vara 1 metro abaixo, continua na mesma posição. Então é o que a gente tinha feito no virtual, só comprovando aí no real aí que funciona. Ok, gente? Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Alguém tem alguma coisa a dizer? Temos bastante gente aí. Ah, nosso amigo Luiz Martinez está aqui sim, já vi ele aqui. Ok. Gente, mais uma vez, obrigado. Tá? Esse vídeo eu vou colocar no meu canal lá no YouTube. Assim que ele renderizar aqui, eu já ponho ele. Tem a primeira que a gente fez também está lá. Tá? E a gente espera poder passar logo essa época que a gente está vivendo aqui, para a gente poder trazer vocês aqui, trabalharem com isso no real. É interessante, a gente pode dizer que está ficando cada dia melhor. A versão oficial não saiu ainda. Eu tenho certeza que quando sair, ainda não vai estar 100% redonda, porque tem muita coisa para... Não deve ser fácil criar uma plataforma assim do nada, né? Então, eles estão trabalhando bastante nisso. Mas a gente espera em breve passar tudo isso que a gente está vivendo aí, para a gente poder mostrar isso, fazer um evento aqui, mostrar isso na real para vocês. Agradeço todo mundo que está agradecendo aí, Elton, Jeff, o Gás, todo mundo. Obrigado novamente. Vamos a próxima que tiver, eu posto novamente na mesma forma que vocês receberam aí, nas redes sociais, no WhatsApp, eu mando para vocês. Mas obrigado pelo tempo de vocês. Era para ser um pouco mais rápido, mas eu acho que foi um tempo razoável. E aguardo vocês aqui, assim que tudo melhorar para a gente. Tá bom? Gente, valeu. Abraço a todos. Fiquem bem. E o que precisar, sabem como me contatar. Valeu, abraço.